Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, conversando com vocês. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Olimpíadas, né? Os benefícios que a Olimpíadas trazem para os nossos alunos. Nós tivemos a experiência no passado, né? Quando tivemos os contatos com as primeiras Olimpíadas na área de educação básica, que elas vinham um pouquinho desintonizadas, né? Elas não estavam dentro dos conteúdos que eram contemplados nas escolas. Eu lembro, né, em 2006, quando eu estava iniciando já comecei a minha carreira como professor, que, vinha Olimpíadas para as escolas para ser aplicada com os alunos, mas que os alunos não tinham tido contato, né, com aquela Olimpíada, né? O meu primeiro contato foi com a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, a OBA. Eu achava um absurdo você parar a aula para poder fazer o aluno fazer uma prova de um conteúdo que ele nunca viu na vida dele, né? E sem falar no nível que ela vinha também, né? O nível de conhecimento para o aluno, uma prova muito extensa, se eu não estiver enganado, são 15 páginas, né? 15 laudas que chama, e com as questões muito extensas, totalmente fora da realidade dos nossos alunos, daquilo que é dado, né, para o aluno, principalmente na área de ciências, né? Sendo que na época os alunos só viam, por exemplo, a física, por exemplo, só no nono ano. Hoje já com a nova mudança aí dos materiais didáticos, foram implantados nas séries, né, de sexto a nono ano. E se eu estiver enganado também no Fundamental 1 já é contemplado o conhecimento de astronomia e astronáutica, né? De uma forma mais sucinta, mais simples, é dado para o aluno, né, essas informações básicas. O fato é que era complicado você trabalhar, mudar uma cultura, né, ou a mentalidade dos professores. Eu acredito que não foi só comigo que aconteceu esse choque, né, mas deve ter ocorrido com outros professores pelo Brasil, né, principalmente professores de interior. Então, o que é que acontece? Os alunos começaram a participar da Olimpíada e começaram a surgir as primeiras medalhas, os primeiros incentivos, né? Inicialmente eram poucos alunos que conseguiam alcançar a medalha de bronze, medalha de prata e de ouro, né? A de ouro era mais rara, né? Difícil de ser ganha, né, pelo aluno, mas tinha um detalhe que a gente não tínhamos entendido, né, que era a entrega de um certificado de participação ou de honra ao mérito, né, que o aluno alcançou. Então a gente começou a perceber que começou a mudar a mentalidade de alguns alunos. Os alunos já faziam aquela prova, mesmo que eles tivessem pouco conhecimento, mas eles faziam a prova com a vontade de fazer, de participar, né? E quando ele ganhava uma medalha, aquele aluno era incentivado, impulsionado no ano seguinte, quando fosse fazer novamente a Olimpíada, a estudar um pouquinho mais sobre os assuntos que eles não viam no dia a dia deles. Então, assim, isso foi algo que me chocou um pouco, né, que me impactou pela diferença, a forma que foi criada, né, a Olimpíada. Talvez os próprios organizadores da Olimpíada não tivessem conhecimento ou ter visto essa informação, né, esse feedback relacionados a essa prática dos alunos, né? Deles pegarem e começarem a querer participar realmente da Olimpíada e se dedicar. Com esse início de Olimpíada
de astronomia e astronáutica, passou também a interessar, pelo menos a mim, né, ao aluno participar de outras Olimpíadas também. Eu tinha conhecimento, por exemplo, da OBQ, né, que é a Olimpíada Brasileira de Química, e eu comecei a procurar a OBQ para os alunos participarem. Apesar que era uma Olimpíada que era paga, né, era custeada, tinha que tirar dinheiro para poder pagar, e os alunos da rede pública já não tinham, né, que era onde eu ensinava. Era complicado a gente pegar e pedir dinheiro para poder fazer uma Olimpíada, participar, né, os alunos. Mas o que aconteceu foi que depois começou a aparecer a Olimpíada, que passou a se chamar do BQ Júnior, né? Que era a modalidade para a escola pública também, né? Da Química. E outras Olimpíadas começaram a aparecer. Apareceu a ONC, né? Apareceu a Olimpíada de Energia, né? De Eficiência Energética, que é a ONI. E outras Olimpíadas. O que acontece, o que eu achei interessante, foi que foi aumentando o incentivo aos alunos participarem. E hoje nós temos a participação de várias modalidades. Algumas instituições começaram criaram, na verdade, um aplicativo que fica melhor de trabalhar equipes, no caso, não individual, como é o caso das Olimpíadas comuns, mas numa modalidade à distância, e também de forma que os alunos formassem equipes e respondessem, né, aquelas questões em conjunto, né? Então, assim, é algo interessante que tem evoluído no decorrer dos dias, e hoje eu posso dizer para vocês que, se você tiver a oportunidade de inscrever seus alunos nas Olimpíadas nacionais e estaduais, vale a pena, tá? Então incentive, pode fazer a divulgação da Olimpíada, e pergunte ao aluno que quer participar, porque com certeza vai ter o aluno que vai querer participar. Eu espero que as Olimpíadas, os organizadores também pensem um pouquinho em relação à premiação, para não virar rotina, né? Tem que ter uma premiação diferenciada. Eu confesso a vocês que tá banalizando um pouquinho essa questão das medalhas, por tá sendo muito fácil o aluno ganhar a medalha hoje, pelo nível de conhecimento que ele já adquiriu, né? Então é necessário que haja uma mudança, principalmente para incentivar o aluno a estudar um pouquinho mais, para ter um conhecimento maior em cima daquela Olimpíada, tá? Então eu espero que vocês consigam ter bom êxito nessa prática de fazer ou de participar de Olimpíadas, tá? Vocês vão ver que os alunos ficam bem mais maduros, e eles já têm mais vontade de fazer, eles querem participar, tá bom? É isso aí, gente.